Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Acho que agora o Luiz conseguiu voltar e acho que a gente vai conseguir tocar aqui a gravação. É, Galerinha, antes de começar a falar qualquer outra coisa do estágio e tal, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês importante, que é o seguinte, ó. Todas essas gravações são feitas e são postadas depois no Classroom, mas também no YouTube, né? Teve gente essa semana que disse que teve problema para acessar o Classroom, o link do Classroom, não sei o que e tal. Cara, acessa o YouTube, youtube.com/barra André HP Matos, com dois T's, certo? Tá tudo lá. Todas as reuniões, desde a primeira reunião que nós fizemos de estágio, estão todas lá. Então, quem estava dizendo assim, ah, não consegui acessar, não consegui ver, não sei o que e tal, tá lá no YouTube. Esquece o Classroom, que o Classroom às vezes fica carregado para vídeo e tal, não sei o que. Vai no YouTube direto, dá até para você jogar na televisão se você quiser. Enfim, dá para ver a gente bem grandão lá, se você tiver afim de ver a gente mais estiloso. Não deixa de assistir as gravações. E vocês que estão aqui, hoje tem mais gente aqui presente. Tem 17 alunos, além de mim e do Luiz, né? Vocês que estão aqui, por favor, ajudem a espalhar essa informação, né? Falar, ó, o professor André falou que vai estar lá no YouTube a gravação da aula, então, quando quiserem assistir, procurem direto por lá, tá? É importante que vocês tenham esse acesso aí, certo? Luiz, bom dia. Nós temos hoje que falar com eles duas coisas, né? A primeira é parabenizar os 15 alunos, 14, 15 alunos que entregaram a tarefa dessa semana, né, no dia certo, na quarta-feira, e dizer isso, que são 15 alunos que entregaram a tarefa no prazo certo, ou seja, não dá nem metade de uma das duas salas de aula, certo? Mais ou menos 25% dos alunos estão em dia com o trabalho, né? E eu e o Luiz já falamos várias vezes e vamos continuar fazendo assim, né? A nossa prioridade é o aluno que está em dia, né? Então, até a Lilian estava perguntando ali agora para a gente, antes de começar a gravação, se quem está atrasado pode perguntar as coisas, se pode mandar recado, etc e tal. E pode e deve, né? Só que a gente às vezes demora um pouquinho para responder, porque a gente tem, também vai acumulando para a gente. Se vai acumulando para vocês que vão deixando as coisas passarem do prazo, também acumula para a gente depois, para a gente ficar voltando, né? E por mais que eu e o Luiz tenhamos as nossas qualidades, nós também temos os nossos defeitos e limitações, né? Então, por exemplo, eu tenho um defeito muito grande de memória. Então, quando o aluno às vezes me liga e pede uma informação, por exemplo, essa semana eu respondi umas dúvidas sobre o esboço do TCC para um aluno. Aí eu não lembrava mais nem o que a gente tinha pedido no esboço. Porque como eu estava corrigindo fundamentações e tal, a minha cabeça estava organizada para aquele tipo de texto, né? E aí voltar também é um exercício que desgasta a gente mentalmente. Então, às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente está ali corrigindo quatro, cinco metodologias, está numa série assim, né? Tá numa onda que você vai batendo o olho e vendo os critérios que você está olhando ali naquele momento. Para você sair daquilo e voltar para outra coisa que você já corrigiu lá atrás, é um exercício que para mim é bastante complicadinho assim. Então, às vezes a gente demora um pouquinho para responder. Mas isso não quer dizer que vocês não devam mandar as mensagens, que vocês não devam pedir ajuda, que vocês não devam consultar, né? Só que a gente talvez demore um pouquinho para dar o retorno. É isso, Luiz. Bom dia. Bom dia, pessoal, né? Nessa sexta-feira fria aí, agradeço a presença de vocês. Então, que nem o professor André disse, a gente tem um pouco de preocupação, né? Que foram 14 alunos que entregaram essa última etapa, e ali, pelo que eu vi por cima, assim, tem ainda alguns trabalhos ali que precisam de orientação e que vai precisar ser refeito. Então, são 14, mas não são 14 100%.
né? São 14 ali que tem uns 10 que estão não, quase 100% e outros ali que estão abaixo disso. Então, a minha preocupação é justamente dessa sobrecarga. Então, a gente já finalizou as correções dos relatórios, isso? O professor André só me Isso, confirma. já, todos eles. Então, a gente já deu toda a devolutiva dos relatórios para vocês irem já corrigindo, a fundamentação teórica também. Então, o resultado de pesquisa que vocês entregaram agora, a gente vai iniciar nas próximas semanas correções, e a gente já, então, postou a última tarefa, a última etapa, né? Então, a gente já está caminhando aí no 90% do andamento do estágio. E me preocupa, né? Porque, assim, ó, vai chegar um momento, por exemplo, já temos datas dessa entrega do trabalho final, né, do TCC, que acho que é dia 29 de setembro. O aluno que não conseguiu entregar no dia 29 de setembro vai dar a entender que ele vai ficar para a segunda leva para novembro. Então, ele vai ter mais um mês e pouco aí para produzir e entregar mais no final do ano. O aluno que chegar, por exemplo, lá no dia 10 de novembro, que é mais ou menos a data que a gente prevê para a entrega do trabalho escrito final, junto com o relatório tudo corrigido, não entregou nessa data, sinto muito, né? A gente se vê ano que vem, né? A gente sente honrado que vocês gostaram tanto da gente que vai ficar para o ano que vem. A gente não queria, porque a gente sabe porque parece que vai atropelando as coisas. Então, são quase 80 alunos, né, 70 e poucos desse ano, mais 10 do ano passado, aí esses 10 do ano passado também pode ser que não consiga, daí de 10 já virando 20, depois vira 30, e a gente não dá conta, né, então a gente até fala que os professores universitários né, das faculdades, quando tem 5, 6 alunos para orientar por semestre, já acha ruim, imagina a gente que tem 80, né, 40 para cada um cuidar. Então, e realmente é puxado. E quando vocês mandam mensagem para a gente, ontem foi um dia extremamente corrido para mim, né? Só para vocês terem uma noção, eu trabalhei das 7 a 1 na secretaria, fui correndo para casa, entrei na reunião da escola da 1h30 até as 3h30, voltei para a secretaria, tive reunião das 4 às 6, fui para Porto Belo, voltei, cheguei em casa, já era quase 8 horas da noite. Então, ontem, por exemplo, foi um dia que eu quase não mexi no WhatsApp. Até o Matheus, acho que mandou mensagem no final de semana, eu só consegui responder ele na segunda. Então, é corrida, assim. Então, mesmo que a gente não responda a vocês de imediato, se a gente não responder em um dia, vocês podem cobrar a gente. Professor, conseguiu ver? Professor, conseguiu olhar? Me ajuda, né? Então, a gente realmente está... Vocês estão sobrecarregados, né? Mas a gente também. Então, assim, ó, hoje, qual que é a ideia da nossa aula? É de explicar nessa essa última etapa de entrega, né, do TCC. Eu digo que o pior já passou, né, o pior já foi o resultado de pesquisa, o pior foi a fundamentação teórica, então, agora, não estou dizendo para vocês relaxarem, né, mas é para vocês ficarem mais tranquilos, né, que não vai ser tão difícil assim quanto foi no começo, certo? Então, se o professor André conseguir compartilhar a tela para mim, a minha internet está bem ruim hoje, daí a gente vai explicar o passo a passo. Vou pegar ali só um segundinho. Pessoal, vocês vão colocando ali no chat, né, pede licença, interage com o professor, tá? Então, o nosso objetivo aqui é que a gente tenha uma troca e que esse processo de construção realmente seja produtivo para todos nós. Estimar, tá conseguindo botar aí? Que aqui para mim não Tô, apareceu tô, nada. tô chegando aí, peraí. Tá apressado Tá. hoje, tá ligado no 220. Foi? Não sei para os alunos, mas para mim não foi. Aqui diz que tá compartilhando. Ah, tá vindo. Aqui tá Tá aparecendo. vindo de praia. Tá vindo de praiana aqui para mim. É, é por aí. Pronto.
Tá abrindo. Abriu aí? Abriu. Então, alunos, se tu conseguir colocar lá para baixo primeiro, lá nas considerações finais. Então, vamos lá. Ah, pessoal, então é o seguinte, essa última etapa, ela, como é que vocês iam, por exemplo, fazer uma introdução de um trabalho sem ter o resultado, sem saber como é que foi o processo de construção, como é que foi todo esse processo? Então, a gente vai começar, a sugestão que o professor dá é que vocês, como estão, né, com o resultado de pesquisa fresco ainda na cabeça, que vocês comecem pelo item 5, né, escrevendo essa última etapa, que são as considerações finais. Então, vocês precisam concluir o estudo de vocês, né, contextualizar o que foi feito, analisar se aqueles objetivos que vocês propuseram no esboço, né, do estágio, foram alcançados, se não, o porquê desses motivos, né, se a metodologia que vocês utilizaram foi a mais adequada, né, se os instrumentos de trabalho, né, os instrumentos de pesquisa deram certo, né, e qual foi o resultado disso tudo e que vocês analisam dentro desse estudo de vocês. Então, é realmente fazer uma análise, né, se foi conforme esperado, se não deu certo, e tentando sempre explicar os porquês. Então, vocês vão fazer essa reflexão, né, o que foi possível aprender, né, qual foi a solução para a tua problemática, né, o que tu propõe dentro aquela pergunta, problema que vocês fizeram no lá inicial, né, se foi possível responder ela, né, e se foi conforme vocês esperavam, ou, né, que vocês já tinham isso em mente, e dentro da empresa de vocês, se vocês recomendam algum outro estudo que seja interessante, né, ou outros estudos que a empresa poderiam também propor. Vamos imaginar que um aluno do ano que vem, desse ano, né, do segundo ano, venha fazer o estágio na empresa onde vocês realizaram o estágio, e ele não tem muita ideia ou muita coisa assim fresca na cabeça. Então, com o estudo de vocês, você já pode mais ou menos dar algumas dicas para esses alunos, né, diz, olha, na minha empresa eu fiz, né, sobre, por exemplo, a qualidade do atendimento como um diferencial, porém a empresa também tem problemas de acessibilidade, né, não consegue atender com igualdade, enfim, a questão da acessibilidade. Então, ali vocês estão dando mais ou menos uma outra dica, uma outra sugestão de estudo. Essas considerações finais, elas são sempre nessa linguagem formal, né, sempre o texto em terceira pessoa, enfim, daí vocês fazem esse apanhado geral do processo que foi feito, né, tanto da metodologia, quanto do resultado de pesquisa, né, e concluir mesmo o estudo, né, com a visão técnica de vocês, certo? Pode. Dúvidas? Deixa eu ver qual que é a próxima etapa. Pode passar para as referências. As referências, gente, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam voltar lá na fundamentação teórica, na metodologia, e talvez, se vocês utilizarem alguma referência no resultado de pesquisa, vocês anotem numa folhinha tudo que vocês utilizaram de referência, e fazer as referências conforme as normas da BNT, em ordem alfabética. Então, a gente já ensinou para vocês como é que se utiliza o MOR, que é aquela plataforma da UFSC, então, que facilita bastante para vocês. Então, vocês lembrem-se, né, de deixar o texto, né, o título, o nome, sobrenome do autor em ordem alfabética, em caixa alta, o nome do livro, né, ou do título da pesquisa em negrito, né, conforme as normas da BNT. Então, o que vai acontecer? O professor, ele vai lá dentro da fundamentação, da metodologia, anotar numa folhinha todas as referências que vocês cada um fizeram. E quando chegar na referência, a gente vai cobrar. Diz, olha, fulano, precisa aqui colocar autores que não estão no texto, ou vice-versa, né? Às vezes o
lá no texto e não coloca nas referências, então a gente vai cobrar de vocês. Professor, eu não achei mais a minha referência que eu fiz. Aí, sinto muito. Ou tu troca, dá um jeito de procurar. Então, isso aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu fiz o meu artigo da pós, eu perdi, eu não anotei, né? Então, a gente aprende com os erros, que a gente sempre tem que os links que vocês utilizaram. Então, a gente sempre falou, ó, quando for construir a fundamentação, vocês já vão salvando os links, já vão fazendo as referências para facilitar. A gente não cobrou naquele momento, porque vocês ainda tinham a metodologia, tinham o resultado de pesquisa ainda para fazer. Por isso que não foi cobrado as referências lá no início. E sim está sendo cobrado agora no final. Então, na verdade, é mais uma questão de padronização, né, das normas, tudo certinho, por isso que está sendo exigido agora. Certo? Só reforçar aquilo que você falou ali, Luiz. Todos os autores que estão citados no texto têm que aparecer aqui no final. E todo mundo que aparece aqui no final tem que estar citado no texto. Ah, professor, mas eu li uma revistinha em quadrinhos enquanto eu estava fazendo o trabalho, só que eu não citei essa revistinha no texto. Então você não vai colocá-la aqui nas referências, certo? Só pode estar aqui embaixo o que tiver lá em cima. E tem que estar aqui embaixo todo mundo que está lá em cima. Isso ficou claro? Ok. Vamos lá para a introdução. Lá para cima. Ok. A introdução, gente, realmente já diz tudo, né? É introduzir o leitor sobre a pesquisa e o trabalho de vocês, né? Então, o que vai ser, qual é o assunto que é abordado, né? Então, vocês têm que convencer as pessoas que não sabem o que é turismo, não desconhecem, né, todo esse universo, sobre o seu trabalho. Então, tem que ser sempre numa linguagem clara, objetiva, uma linguagem formal, bem escrita, né? Então, aqui é como se fosse que vocês têm que vender o peixe. Então, nesse tópico da introdução, vocês vão utilizar muito, por exemplo, aquele negócio do esboço, que a gente falou para vocês, olha, faça um esboço, deixa ali, porque vocês vão utilizar, é nesse momento. Então, vocês podem utilizar da justificativa do esboço, né, apresentar ali os objetivos, né, o que vai ser analisado, né, e por fim ali o que vai ser feito nos capítulos a seguir. Então, a seguir será apresentada os fundamentos teóricos, contextualizando a questão do turismo, né, da acessibilidade, do marketing, enfim, tudo que envolve o tema de vocês, né, explicar ali os próximos capítulos que vem do trabalho. Então, aqui na introdução, vocês também podem utilizar, por exemplo, de fundamentos teóricos, deve, né, inclusive, né, para introduzir o leitor sobre o assunto. Então, ali vocês vão contextualizar, né, explicar um pouquinho dentro do tema de vocês. A Larissa, por exemplo, a gente estava conversando antes que o trabalho dela ela está bem extenso, né, então, talvez a sugestão que ela mesmo propôs era de pegar algumas partes do trabalho que ela já desenvolveu, né, tirar aquelas partes e jogar na introdução. Realmente, pode ser feito. O que não pode ser feito é um copia e cola, né, ter os textos parecidos dentro da introdução, lá no decorrer da fundamentação teórica e do resultado de pesquisa. Então, vocês têm que introduzir o leitor sobre o assunto de vocês, né? Então, explicar todo aqueles passo a passo, né, dos objetivos, da análise, da justificativa, né, e o que vai ser feito a seguir. Por que a gente não pediu isso antes? Porque como é que vocês vão introduzir um trabalho se vocês não tenham feito ele? Então, por isso que ele é sempre deixado também na última etapa, e não quer dizer que ele é o menos importante, tá? Pelo contrário. Às vezes a pessoa não quer ver todo o teu trabalho, ela vai buscar dentro do resumo ou na introdução, né, para entender, olha, esse trabalho realmente não me interessa, ou esse trabalho realmente aí que vocês basicamente vendem o peixe, que a gente fala, né? Que é a mesma coisa que a gente solicitou lá na justificativa do esboço. Vamos para o Ok, resumo.
o aluno, quando faz o texto, né, Luiz, ele tem o costume de querer falar logo o resultado que ele chegou. Então, por isso que a gente não faz a introdução primeiro, porque senão, em vez de ele apresentar o trabalho, ele vai querer logo concluir o trabalho, né? É por isso que a gente deixa fazer primeiro os resultados de pesquisa e tal, porque aí depois que ele já falou do resultado, aí talvez ele consiga apresentar com um pouco mais de paciência, né? Vai passar um carro de som aqui na rua. Eu vou botar, se dá muito ruído aí, eu vou botar no mudo e continuo, tá? Carro do Queires aí. Até que tá baixinho, passou. É, gente, o resumo, né? O que que seria o resumo? É justamente o ABC, né? De uma forma bem, um texto bem sintetizado, em um parágrafo, e esse resumo, ele tem que ter num total de 100 a 250 palavras. Ele não pode ser muito pequeno e também não pode ser muito extenso. Então, basicamente, esse resumo ele vem num espaçamento simples, né? Tem que contar as palavras, e conforme a instrução normativa da BNT, o resumo ele deve, o que que ele deve ter? Ele tem que ressaltar o objetivo da pesquisa, a metodologia que foi utilizada e os resultados em uma forma de spoiler. O que que é um spoiler? É como se fosse uma pincelada do resultado final. Vocês não vão apresentar todo o resultado aqui. Vocês vão dizer que com esse estudo foi possível concluir que, né, a empresa do Zezinho não tem acessibilidade e não trabalha a questão da inclusão, né, como um todo. Então, essa foi a conclusão que vocês tiveram. E depois, essas conclusões do documento, né? Então, o que foi possível aprender? Então, ele deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não em tópicos. Então, é um parágrafo que vocês vão escrever contendo todas essas informações. O que que é o trabalho? Qual foi a metodologia utilizada? Ó, a pesquisa baseou-se nas pesquisas exploratória, bibliográfica, estudo de caso, né, utilizou como instrumento as entrevistas com os gestores da pousada do Zezinho, ou com os gestores e recepcionistas das pousadas do bairro de Bombas, enfim, cada trabalho é um resumo diferente, né, não vai ser tudo igual, só que ele precisa estar claro, e foi possível aprender que, né, quais os resultados que vocês tiveram. Então, a primeira frase, ela deve ser bem significativa, né, explicando o tema principal do documento e sugere-se de fazê-lo depois de ter feito a conclusão e a introdução. Então, vocês, quando o documento ele ficar pronto, ele vai ser uma das primeiras coisas. Só que agora a gente sugere que vocês comecem pela conclusão, depois a introdução, né, e por último o resumo. E por fim, gente, vocês têm que dar uma olhada, né, se o título, colocar o título da obra, não é o tema, é o título, né, verificar se o título está de acordo com o vem do teu trabalho, se ele está, consegue identificar o que tu quer dizer, né, com a tua pesquisa. Então, pensar no título também, né, que deve ser a última etapa dessa terceira etapa, né, e aí vocês façam essa revisão, essa reflexão, se realmente o título do teu trabalho está vendendo o teu produto, está vendendo a tua pesquisa. Basicamente seria isso. Então, tirando a introdução, né, que ali ainda precisa, talvez, de algum embasamento, né, para explicar né, a questão do trabalho, a conclusão e as considerações finais e o resumo é um texto de vocês, né? Então, quem vai dizer o trabalho é cada um de vocês. Então, essa seria, então, a terceira etapa. O prazo de entrega dela é dia 9 de setembro. O que que a gente pede para não se atrasar, né? Então, a gente vai ter o prazo ali para corrigir, vai fazer a devolutiva de vocês, e depois, então, no dia 29 de setembro, é a entrega final de todo o TCC, onde vocês vão juntar
o relatório final corrigido, a fundamentação teórica corrigida, os resultados, a metodologia e os resultados de pesquisa corrigido, e essa terceira etapa corrigida, juntar tudo num documento só e entregar. O que acontece, gente? Pode encerrar aí, professor André, não sei se Eu tu queres... estava mostrando, eu estava só mostrando para eles aqui, porque você falou lá na introdução, ó, no resumo, que tem que contar o número de palavras, né? Aqui. E aí eu estava aqui mostrando para eles onde é que é, ó. Se você selecionar o texto, aí vai aqui nas ferramentas, contagem de palavras, certo? E aí vai aparecer aqui o número de palavras que tem, ó, certo? Só para vocês terem uma noção, se esse meu resumo ali fosse um resumo de verdade, ele não valeria porque tem 92 palavras. Então, ele tem que ter de 100 a 250, Mas você vê que certo? não precisa escrever muito, né? Porque tem, ó, 3, 6, 8, com 10 linhas você mata o O resumo. resumo. Antigamente, até semana passada, a gente participou, eu e a Prof. Josi, de um webinário sobre desmistificando a pesquisa científica. E em 2018, então, a ABNT, ela fez uma nova formatação de artigos. Antigamente, a gente cobrava também as palavras-chave, né, que sintetizam o teu trabalho. E agora parece que não é mais cobrado. Então, o que vai ser cobrado? Vai ser a data que vocês submeteram para aprovação, né, e a data de aprovação do artigo. Só que daí, essa formatação e essas explicações, daí a gente vai lançar no dia 9, que é no dia de entrega desse, para vocês verem como é que é a estrutura do trabalho do artigo científico como um todo, certo? Gente, como é que vai ser a apresentação? Né? Então, os alunos, o que vai acontecer? No dia 29 de setembro, vocês vão entregar, então, todo o trabalho final, e não quer dizer que esse aluno que entregou na data, ele vai apresentar. Primeiro porque a gente vai colocar todos os trabalhos de vocês no programa antiplágio. Então, ali a gente vai verificar, né, se houve alguma cópia de capítulos, né, porque esse programa identifica tudo para a gente e é uma mão na roda. Aí a gente vai verificar se o aluno realmente não fez plágio, e daí ver se realmente o trabalho está de acordo com o solicitado. Né? Não é simplesmente escrever seis páginas de qualquer coisa de palavra e entregar só para dizer para cumprir tabela. Não, a gente vai ser criterioso nesse sentido. Se o aluno não alcançou os objetivos, a gente ainda vai dar mais um mês e meio, para ele arrumar o trabalho e apresentar, né, mais no final do ano. Então, a ideia é que quem conseguir entregar tudo em dia, entregue, né, não deixe para o final do ano, porque depois a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai estar as aulas, se você já começa a trabalhar, enfim. Quem conseguir se salvar antes, né, para a gente vai ajudar muito, né, porque a gente vai conseguir, pelo menos, eu acredito que 20 alunos conseguir passar já em outubro, e daí o restante fica mais para o final do ano. Então, a gente vai ter, a partir de agora, uma sobrecarga bem grande, né, e dizer para vocês ficarem tranquilos, que a gente vai dizer como é que tem que fazer os slides, vai explicar como é que vai ser a postura, como é que vai ser a apresentação, que para a gente também é uma novidade. Então, essa semana, eu conversei, né, com a Maria, né, para até começar já a pensar nesse sentido, e fiz duas propostas de datas, que depende do calendário escolar e da disponibilidade da escola, e seriam de apresentação, tá, gente? Não tá nada certo, porque depende da aprovação, e parece que a Maria ia me aprovar hoje. Ali, entre a semana Alô? do dia 13 a 16 de outubro, ou na semana seguinte, de 19 a 23. Então, nessas 2 semanas, eu acredito que vai ser a apresentação dos alunos. Estão me ouvindo? Agora tô de novo. Deu uma falha. Vocês escutaram as datas que foi Sim, passada? do dia 13 a 16 ou do dia 19 a 23, né? Escutei.
André, escutou? Isso, isso. E daí, então, o outro grupo, então, né, entre o dia 23 e 27 de novembro, ou de 30 a 4 de dezembro, só que me preocupa porque vai estar bem em cima do laço. Então, eu acredito que vai ser ali na segunda quinzena de novembro, né, na semana seguinte, de 19 a 20, deixa 3, eu acho. eu pegar aqui, a 23. Então, provavelmente serão nessas datas, como que vai ser, né, se vai ser, né, de virtual, em qual plataforma, né, se vai ter transmissão, como é que vai funcionar, a gente não sabe, porque a gente precisa da direção, né, da aprovação da direção. Mas, então, eu acredito que nos próximos dias a gente já tenha mais certeza. O que eu digo para vocês, não se preocupem com a apresentação, se preocupe nesse momento com a entrega do trabalho, de fazer as correções que foram necessárias, né, de cumprir com as datas, né, e daí depois a gente conversa em relação à apresentação, tá bem? Então, eu digo para vocês que foi um desafio muito grande para todos nós esse ano. No entanto, né, os trabalhos que estão sendo feitos com orientação são trabalhos bons, né, então a gente tem de todas as situações, apesar de todas as dificuldades, né, a gente tem o aluno que nem fez o estágio ainda, que nem começou, a gente tem dois, três alunos que nem começaram o estágio ainda, então a mesma preocupação que vocês têm de aflição, os professores também têm, a direção também tem, então, eu digo que a gente está junto no mesmo barco, tá? Então, o que eu quero dizer é que tente fazer o melhor, né? Tente mostrar que vocês são capazes, né? Que vocês conseguem, aproveite essa oportunidade. O que a gente tem sentido muito dos alunos parece que um desânimo, uma queda, principalmente agora depois do recesso, muito grande, né? Uma desmotivação, justamente porque a gente cria uma expectativa com o retorno das aulas, daí vem o decreto e vai postergando, e vai postergando. Então, hoje já está em dia 12 de outubro. E ter um mês só de aula presencial também na escola, eu acho que não vai trazer essa esperança, essa expectativa de volta. Então, a gente tem que se conformar, né, com a legislação, com a proteção, se cuidar e fazer o seu melhor, certo? Acho que é Andrezito, isso tá? aí. Acho que é isso aí, Luiz. Acho que é isso aí. Eu fiquei, assim, com dó de uma menina que falou na reunião de segunda-feira sobre o trabalho dos 15 anos, né? Que eu falei que eu estava sentindo eles meio desanimados, meio para baixo e tal. E ela disse assim: Ah, professor, nossa formatura vai ser por aqui também, né? E aquilo me deixou, a semana inteira eu fiquei pensando naquela frase que ela falou. Realmente é uma porcaria, né? Realmente a gente não queria que vocês estivessem passando por isso, certo? A gente sabe o quanto vocês esperam, né? Por esse terceirão, por essa possibilidade de serem formandos. E esse ano foi meio sacaneado com vocês, né? A gente reconhece isso, entende isso, compreende a chateação de vocês. Mas, galera, vocês vão ter que ver na vida de vocês que isso vai aparecer muitas vezes, né? E a gente vai ter que aprender a fazer dos limões uma limonada, não é isso? É por isso que existe, inclusive, o ditado, né? Porque várias vezes na vida da gente, a gente planeja tudo direitinho. Vocês imaginem quem pensa, o meu irmão, por exemplo, esse ano, ia casar dia 30 de março. Passou um ano fazendo a organização do casamento, né? Juntando dinheiro e não sei o que e tal. Ia passar 22 dias na Europa. Ia terminar a lua de mel dele na Grécia, né? E aí tudo foi jogado para cima. A viagem ele já nem sabe mais se vai fazer algum dia. O casamento ele adiou para março do ano que vem, né? Então assim, e é assim, e foi por causa da pandemia? Ele foi, né? Mas tanta gente por aí que é por outras razões, por outros motivos, né? Então assim, a vida da gente é isso. A gente tem que programar, a gente tem que se planejar,
mas a gente tem que saber também que muitas vezes vai aparecer outras coisas, né, outros imprevistos, e a gente vai precisar se adaptar e tentar levar da melhor forma possível dentro das novas condições, né? Então, assim, isso que o Luiz fala sobre a questão do prazo, por que que a gente está preocupado? Porque agora, nessa época do ano, a gente tem atendido assim, 20, 25 alunos que estão fazendo, certo? E a gente às vezes já se atrapalha, já demora um pouco, já atrasa um pouco a entrega da resposta. Depois do dia 10 de outubro, vai ter mais ou menos uns 45, 50 alunos que ainda vão faltar entregar o trabalho. Então vocês imaginem como é que vai ficar lenta a nossa devolutiva. Porque se para entregar para 20, 25 alunos, a gente já demora um pouquinho mais do que vocês gostariam às vezes, imagina quando ficarem 40, 45 alunos para a gente atender, né? Por isso que o nosso sonho, se a gente pudesse fazer as coisas do jeito que a gente também gosta, do jeito que a gente planeja, né? A gente gostaria de que em outubro apresentassem uns 45, 50, porque aí só ficariam para novembro uns 20, 25 retardatários. Esse era o nosso sonho, esse era o nosso planejamento, né? Então, e a gente já sabe que provavelmente pelo andar da carruagem, esse nosso plano também vai furar, né? Então, e aí não adianta também a gente ficar lamentando, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade e vai tentar ter que se virar nos 30 para resolver o problema, né? E é assim que é. Então, a vida da gente ela é feita disso, de planejamentos e de replanejamentos, porque vai surgir sempre uma novidade, vai surgir sempre E às vezes essa novidade é boa e às vezes essa novidade não é nem tão boa assim, né? Mas a gente tem que encarar e procurar contornar e dar um jeito. Eu fico pensando, esse pessoal também, né, que imagina, pessoal que estava construindo pousada, planejando de abrir agora nesse ano, né? Pessoal que investiu lá na Serra, que teve ano passado o inverno bom, e aí fez todo um planejamento, passou lá outubro, novembro, dezembro, se programando para que nesse ano resgatasse o dinheirinho que investiu, né, no ano passado. Quer dizer, imagina também quanta gente não teve que se replanejar na vida em outros aspectos, né? E é assim, a gente pode ficar aqui o resto da vida dando exemplos para vocês de gente que tinha planejado tudo de um jeito e que teve que mudar pelos desafios, né? É ruim por um lado, mas é bom por outro, porque nos ensina que a gente sobrevive, né? E que por maior que seja o desafio, se a gente consegue respirar fundo, colocar a cabeça em ordem, né? A gente vai, sobrevive, passa por ele e daqui a uns anos olha para trás e fala assim: nossa, eu achei que aquilo ia ser difícil, né? Mal sabia eu que era só mais uma etapa, mais um susto que eu tomei, entre tantos que vão aparecer ainda pela frente, né? Então, vamos lá, não desanimem não, né? Não desanimem não. Vamos fazer isso aqui o melhor possível, certo? A gente pode até de repente, Luiz, conversar com a professora Cilei, com a Maria José. Nós nunca fizemos uma formatura, por exemplo, em fevereiro, março. A gente nunca fez. Mas eu também nunca tinha vivido uma pandemia, né? Então, como a gente está vivendo e fazendo coisas pela primeira vez, por que não pensar e programar e planejar algumas outras estratégias e modificações e, né? Acho que tudo isso também podem ser ideias que vão surgindo, podem ser coisas que passem na cabeça e que a gente vá tentando organizar, certo? O importante é não desanimar, né? E outra coisa, aproveitem essas oportunidades, né? Apesar desses desafios. Olha, o aulão que está tendo toda quarta-feira de noite, né, para vocês do terceiro ano, e até comentários, assim, ó, a gente tem EMIT, tem noturno e tem MEP, 20 e poucos alunos, né?
Então, aproveitem esses alunos que a gente gostaria, que realmente é muito difícil aprender matemática, química, física, de uma forma presencial, mas tentem aproveitar essas oportunidades que a escola tem feito, né, e todos nós professores, a direção, a gente tem tentado o máximo, tentar amenizar todos esses impactos que esse ano teve. Então, respirem fundo, né, planejem, não desistem, tenham sonhos, né, e expectativa, porque a gente começou assim, com 20 e poucos alunos entregando os relatórios, né, 23, 24 alunos. Depois a fundamentação teórica foi para 15. Tá, já foram um pouquinho menos. E agora o resultado de pesquisa, 7 de cada turma. Né? Então, e aí, o trabalho final agora, será que vai entregar 3, 2? A gente não está vendo um crescimento, né? Está vendo uma queda. Então, a gente gostaria muito, assim, ó, a gente pede muito a colaboração de vocês, né? Que coloquem o estudo, se planejem, né? Eu sei, Arthur, que se Deus quiser, todos vão entregar, mas a gente Amém. tem receio também, né? E a gente até quando o professor André, no começo, assim, que conversou, como se for, é como se fosse um pai, né? Um vô já, né? E daí ele disse assim, olha, tente concentrar os nossos esforços e nos pensamentos nos alunos que estão entregando e estão fazendo. E foi isso que realmente deu uma acalmada, porque realmente os alunos que estão fazendo, né, estão fazendo trabalhos fantásticos, né? Só que, e os outros alunos, né? Por que não chega onde os outros estão conseguindo chegar? O que está acontecendo? Será que é culpa do professor? Será que não entenderam? Onde é que eu estou errando? Será que é problema em casa? Será que é problema da escola? Será que é problema, né? A gente tenta achar os porquês, né? Então, o que eu digo assim para vocês, se esforcem, né? Levem isso como aprendizado para a vida de vocês, né? O irmão do professor André tinha um casamento. Eu casei esse ano, fiz um casamento que eu também não queria fazer. Nem a minha mãe veio, nem a minha família veio, porque não conseguia entrar na cidade, e também não podia ter aglomero. Então, o que a gente tem que levar é que 2020 vai ser um ano de um aprendizado. Espero que quando vocês ficassem bem velhinhos, né, quando tiver seus netos, vocês vão contar isso, né, como é que foi estudar no terceiro ano da escola, como é que vocês viveram tudo isso. Então, realmente, a gente se solidariza, né, tem a compaixão de vocês, a gente entende o sentimento, porque a gente aguarda a vida toda quando chega o terceirão, né? Eu acho que o terceirão, vocês estão no auge da adolescência, e eu digo que é uma das melhores fases da vida. Porque ano que vem, quando você chega na faculdade, já com 18 anos, começa as responsabilidades, começa a pagar as contas, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que se virar nos 30. E agora não, né? É claro que muitos já assumem esse papel, mas ainda é mais tranquilo, né? Se não conseguiu um emprego, né? O pai ajuda, a mãe ajuda, mas eu acho que quando sai da escola já começa o negócio a ficar mais sério. Então, vocês estão passando uma transição, saindo, né, da fase passaram por crianças, são adolescentes, e agora é uma fase de amadurecimento para a vida adulta. Então, leve isso com bastante aprendizado e com bastante carinho, né? E a gente está aqui para ajudar vocês, né? E dar todo esse suporte. E a gente é humano, a gente falha, né? Eu gostaria muito que todo mundo tivesse as mesmas condições, né? De ter internet, de ter computador, de ter uma estrutura familiar que desse suporte para o aluno. Mas a gente sabe que não é assim. Então, né, a direção, tanto a escola, eu vejo que a Vanessa, a Maria José, a Dona Cilei fazem um trabalho fantástico, assim, ó, de puxar pela orelha, de ligar e de cobrar, porque tu não está entregando trabalho, e a gente também fica preocupado, porque a gente não quer reprovar, mas eu não posso passar um aluno que não me entregou nada, ou que fez as coisas tudo na coxa, e a gente tem tudo registrado, né, o Class 1 deixa tudo registrado, ó, o aluno entregou tudo atrasado, entregou tudo feito de qualquer jeito. Então, como é que o professor vai avaliar, né? E eu acho que é até de uma forma injusta com aqueles alunos que fizeram tudo certinho, né?
Então, que os alunos ficaram noite adentro estudando, né, sacrificaram seus finais de semana, enquanto a outra pessoa estava dormindo, estava passeando de bicicleta, estava na praia tomando cachaça, né? Então, são escolhas, né? E dizer assim, que o professor reprovou o aluno, a gente não reprova ninguém, né? Eu acho que vocês têm que entender que cada um sabe, né? Plantou a semente e sabe os frutos que vocês vão colher. E eu quero que vocês colham frutos bons, né? Que vocês façam um trabalho, que tenham orgulho, né? Que o pai chore de emoção, né? Ano passado foi tão legal, né, a mãe da Isabela, todo, assim, o sentimento de gratidão que os pais tiveram, né, e os alunos também reconheceram, porque a gente quer o melhor para vocês. Então, é isso, né, e que espero que tudo isso passe e que vocês levem como aprendizado. Dúvidas, galera? Hoje a gente falou demais, né? Perguntas? E é isso que me preocupa, porque eles ficam tudo quietinho. Eu tô aqui meio aqui com um sentimento, assim, o olho assim, bem cheio de lágrima É mesmo, porque a gente faz o que faz porque gosta de fazer, né, Luiz? Não é por causa dos dois contos que pagam para nós. ainda tu ganha os dois quantos? Eu nem isso ganho. Eu tenho que me virar nos 30 aí para conseguir. E é que nem eu estava comentando, né? Eu sou funcionário efetivo da Secretaria de Turismo. E está muito difícil, né? Essa questão política, essa pressão e a questão do coronavírus que limpou o dinheiro até né, tinha duas alunas que foi feito o convite para trabalhar lá no Morro do Macaco, e, né, que era aluno da escola que eu conheço, que são alunas boas, e de repente, quase no período eleitoral, eu não consigo contratar, e a gente não tem gente para trabalhar, e eu digo assim, ó, que a escola, e o trabalho lá na Fundação de Cultura de Porto Belo, às vezes, para mim, é a gratificação profissional, né, de ter esse sentimento assim, o que me motiva a acordar todo dia cedo, de corrigir o trabalho, a gente se incomoda, mas o que me dá, assim, sustento, né, para aguentar essa pressão toda da pandemia é o trabalho de vocês, então, né, a gente fica preocupado, né, e é basicamente isso, eu quero que vocês tirem as dúvidas, que procurem a gente, que incomode mesmo, porque a gente vai falando, vai falando, vai falando, e vai explicando, e daí eu não sei se entrou na cabecinha, se vocês estão aí ou prestando atenção na aula, ou se estão no Facebook, no WhatsApp, jogando, assistindo Netflix, eu não sei o que passa dentro da casa de cada um, né? Então, é isso, é essa agonia aí. Vamos lá, galerinha. Dúvidas? Lembrando, quem entrou mais tarde, essa reunião vai direto para o YouTube, tá? João, mas é isso mesmo. Eu acho legal que o Luiz fale assim, porque ele é sempre tão centrado, né? E é verdade, assim, o que a gente tá passando, o que vocês estão passando, a gente sente, né? E a gente já vai ficando. O Luiz é um pouco menos velho que eu, mas a gente que tem um pouco mais de idade, a gente tem uma certeza assim de que isso vai passar também, né? É mais uma fase ruim, é mais uma dificuldade. Mas vocês que têm 14, 15 anos, quando olham para frente assim, parece que eu vejo pela minha filha tem 13, né? Tem dia que ela acorda e fala isso, assim, ai pai, nós não vamos mais sair disso, né? E eu falo, vamos, Esther, calma, um dia de cada vez, né? E respira fundo e tal. E a gente vai sentindo isso com vocês também, porque o Luiz brincou ali, mas é verdade. Eu tenho idade para ser pai de vocês, né? Então, a gente tem vontade, às vezes, de pegar e consolar mesmo assim, sabe? Falar assim, vem cá que vai dar tudo certo, né? Mas, ao mesmo tempo, pai também tem que falar assim, vai dar tudo certo, mas faz o trabalho, meu filho, né? Mas faz as coisas, mas vamos lá, não desiste, não se entrega, né? Então, a gente queria que vocês sentissem isso, que a cobrança da gente não é no sentido assim, são um bando de vagabundo que não faz nada. É o oposto. A gente sabe que é um monte de gente que merece, que batalha, que luta, né? E que precisa chegar nesse final aí com garra. É isso que a gente quer que vocês entendam, que estamos todos juntos.
né? Agora chegou a mulher do Luiz ali, ele vai ter que falar mais comportadamente. Alguma dúvida, galera? Vamos encerrar? Como é que tá? Pessoal, dúvidas? A gente vai ficar aqui até um pouquinho mais tarde, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, né? Então, esse é o momento, né? Então, não sintam vergonha, né? Não tem mais segredo de falar do tema, da dificuldade que cada um tem, né? Se agora algum outro aluno estiver na sala, né? Não se sinta envergonhado, porque às vezes a dúvida que você tem, algum amigo também tem. Então, vamos lá, vamos esclarecer isso, vamos finalizar esse trabalho, né? Eu quero ter bastante orgulho de vocês na apresentação da banca, né? E que realmente vocês façam esse trabalho de superação. Acho que eu vou Agora, a mulher encerrar, agradeça. acho que eu vou encerrar a gravação, Luiz. E aí a gente deixa eles tirarem dúvidas sem ficar registrado, tá bom? Obrigado, galera. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. E a gente fica aqui, tá? Tchau,